celular potente e barato é um dos focos principais quando eu falo de celular aqui no canal. Só que um ponto que eu sempre percebo aqui quando eu faço esses vídeos é que vocês simplesmente amam, vocês parecem que tem um tesão em Snapdragon. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores celulares com Snapdragon para você comprar hoje em dia, desde o mais barato até o mais topo de linha. E obviamente visando os mais potentes, porque eu vi muita gente fazendo lista nesse estilo e vi umas recomendações que só por Deus, velho. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E detalhes, se você achou que faltou algum celular, comenta aí, porque eu sempre gosto de atualizar a lista e vejo os comentários de vocês. Isso me ajuda demais. Bom, mas bora lá, começando pelos mais baratos de todos. Eu vi muita gente recomendando o Redmi Note 13 4G como uma opção de Snapdragon barato. E no geral, ele não é uma opção ruim, até porque é um celular extremamente completo, tem uma tela maravilhosa, até porque aqui a gente já tá falando de AMOLED com 120 Hz. Só que o problema tá no quesito de potência, cara. Eu sempre gosto de focar em mais potência, até porque principalmente para vocês que são ratos de celular, quando vocês buscam um processador Snapdragon, vocês querem o máximo de potência possível. E no caso, aqui a gente tem o Snapdragon 685, que não é um processador ruim, mas para a faixa de preço a gente consegue coisa infinitamente melhor. É o caso do Moto G34, cara. Assim, embora eu critique a Motorola, os celulares baratos dela têm um custo-benefício maravilhoso. E o G34 ele entra nessa lista exatamente por conta disso. Aqui a gente já tem um celular com 120 Hz, uma tela IPS com 9.5 polegadas, tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento. E sim, embora 4 GB de RAM pareça bem pouco, e no geral é pouco para um smartphone Android, principalmente para você que quer jogar, esse celular já dá a opção de RAM Boost, que basicamente ele pega uma porcentagem do armazenamento e utiliza como memória RAM. Mas o ponto principal nem é esse, que é sim com relação ao processador que vem nele, que nesse caso é o Snapdragon 695. Meu parceiro é infinitamente mais potente, que inclusive eu falo que é o celular mais barato com esse processador que a gente tem atualmente, que inclusive só por efeito comparativo é o mesmo processador que vem, por exemplo, no Poco X5 5G, e no geral ele traz uma performance incrível, cara. O Snapdragon 695 tem um desempenho maravilhoso, ele consegue dar conta de rodar vários jogos, e pro desempenho também, pro dia a dia, é simplesmente fenomenal. Mesmo ele sendo da 6ª geração da linha Snapdragon, ainda assim a performance dele é incrível. Inclusive, só para um efeito comparativo também, muitos celulares de entrada hoje em dia estão vindo com o Dimensity 6100 Plus, que é um processador muito bom, mas por incrível que pareça, o Snapdragon 695 consegue ser melhor ainda. E comparado com o processador anterior, ele consegue ser 30% mais eficiente, alguns testes chegou a ser 92%. E o mais absurdo do G34 é com relação ao preço, cara. Isso porque hoje atualmente ele tá variando em torno de uns 900 a no máximo estourando R$1.000. E o único ponto negativo que eu colocaria é com relação à tela, isso porque ela tem só 270 ppi de densidade e a resolução dela é só HD. Poderia ser já Full HD, né, Motorola? Mas se você não liga tanto assim para Snapdragon, você pode ir pro Moto G73, que é simplesmente o melhor custo-benefício, o celular mais potente e barato que a gente tem atualmente, até porque ele vem com um Dimensity 930, que é o que torna ele o mais potente nessa faixa de preço. A gente já vem com 8 GB de RAM e também uma tela infinitamente melhor. Já subindo um degrauzinho, cara, normalmente eu recomendava muito o Poco X5 Pro, porque ele tinha um custo-benefício absurdo, e principalmente por conta do processador, que no caso era o Snapdragon 778G, que, meu parceiro, era um processador incrível. Na verdade, é ainda um processador incrível. Ele tem uma performance muito boa, um desempenho surreal, tanto é que na faixa de preço ele era um dos mais potentes que tinha. Além disso, um ponto que eu elogiava muito era com relação ao consumo de bateria, que era simplesmente absurdo, principalmente levando em consideração o Snapdragon, que normalmente tem um consumo um pouco maior. Cara, ele conseguia trazer um desempenho fenomenal, além de uma tela de 6.67 polegadas, que já é AMOLED com 120 Hz, e uma câmera de 108 megapixels, que embora eu sei, o foco de vocês não seja a câmera, é um ponto que ele se destaca. Ele tem uma câmera muito boa, principalmente para fotos, coisa que é coisa rara na Xiaomi. Sem contar que ele já trazia 6 ou 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. E como eu falei, já foi o melhor nessa faixa de preço, só que ele tem um problema que hoje em dia, que é com relação ao preço dele. Ele simplesmente ficou muito caro, você tem uma disponibilidade baixíssima desse celular hoje em dia, e a gente tem um substituto, que é o queridíssimo o Poco X6 5G. E na moral, ele é infinitamente melhor em comparação com o X5 por alguns detalhes. No geral, a gente tem basicamente o mesmo smartphone aqui, o que muda um pouco o design dele, inclusive com um trocadilho aí, um pouco piadinha de mau gosto. No geral, eu gosto muito da Xiaomi porque a tela simplesmente cobre toda a frente do smartphone, ele tem praticamente zero de borda. Traz um conjunto de câmeras muito boas, no caso é uma câmera de 60,4 megapixels, foi de sensor de 108 para 64, mas ainda assim tira fotos muito boas, também grava vídeos excelentes. Excelentes não, grava vídeos aceitáveis, mas ele tem alguns pontos de upgrade com relação a desempenhos, porque aqui a gente já vai com um celular que tem 8 ou 12 GB de RAM, 256 de armazenamento. Além disso, ele traz versões com cores que, na minha opinião, são muito mais bonitas. E o ponto principal que é com relação ao processador, que nesse caso é o Snapdragon 7S Gen 2, que, mano, tem uma potência simplesmente absurda. Ele fica meio que pau a pau com o Snapdragon 8 Gen 1, e no geral ele traz mais ou menos a mesma potência do
do X5 Pro, só que ainda assim ele consegue ser mais potente por ser um processador um pouco mais recente, ele tem um consumo de bateria melhor e no geral vai te entregar uma eficiência muito melhor. E com relação ao seu preço, já atualmente ele tá custando na faixa de seus 1.500 a 1.700, no máximo estourando 1.800 reais. Subindo um pouco mais no nosso orçamento, eu vi muita gente recomendando o Poco F5, cara, e na minha opinião não tem o menor sentido recomendar esse celular hoje em dia. Ele já foi o melhor custo-benefício que a Xiaomi já lançou, só que o problema é que hoje em dia ele tá extremamente caro e é um parto pra encontrar esse celular hoje em dia, um parto mesmo. Meu pai, eu dei esse celular pro meu pai, meu irmão, ele quebrou a tela, foi um parto pra encontrar alguém que trocasse essa tela, mano, sério, muito, muito difícil, ele sumiu do mercado. E é por isso que se eu fosse você, eu já iria pular e já iria direto pro novo, o mais novo, queridíssimo Poco F6, que, mano, a Xiaomi simplesmente chutou o balde e fez um dos melhores, se não o melhor celular que ela já lançou. Os dois da linha têm simplesmente um custo-benefício incrível, eles têm uns designs meio diferentes, mas eu gostei porque é uma pegada bem minimalista, principalmente o F6, cara, ele é muito moderno, muito lindo, muito elegante. Mas vamos falar do que interessa, que é com relação ao desempenho. Aqui a gente tem um celular com 8 ou 12 GB de RAM, 256 de armazenamento, uma tela também de 6.67 polegadas, que é AMOLED com 120 Hz, porém ela tem dois detalhes, que ela já é de resolução 1.5K e tem 2400 nits de brilho, que é um brilho extremamente elevado. E o ponto principal, que é com relação ao processador, que aqui além disso a gente tem o Snapdragon 8S Gen 3, que traz uma performance simplesmente incrível e ele fica um pouco atrás do Snapdragon 8 Gen 2, pouca coisa mesmo, tipo, cara, é questão, tipo assim, de alguns meros detalhezinhos, ele fica um pouquinho atrás. Aqui a gente traz um processador com uma tecnologia um pouco mais recente. Não só isso, como a Xiaomi mudou o sistema de resfriamento dela, que no caso ela adicionou o Liquid Cooling 4.0, que de acordo com ela é 3 vezes mais eficiente. E sendo muito sincero, eu não duvido nada, cara, ele realmente consegue entregar uma potência absurda, uma eficiência maravilhosa, e além disso você vai ter um extra de um processador que vai esquentar infinitamente menos, ou seja, você vai conseguir extrair muito mais potência dele no dia a dia. E o mais absurdo é porque a Xiaomi, além de colocar tudo isso, além de fazer todos esses upgrades, ela ainda conseguiu investir nas câmeras, coisa que é coisa rara dela. Ela colocou aqui um sensor de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.59 e, mano, sério, é um sensor gigante e é uma câmera simplesmente absurda. Ela tem uma resolução incrível, tem tira fotos maravilhosas e grava vídeos também muito bons. E o ponto é com relação ao preço. Hoje atualmente ele tá custando na faixa aí de seus 2.700 a no máximo 3.000 reais. E por incrível que pareça, assim, embora ele não seja um celular acessível, no quesito de celular mais potente de todos, ele é um dos mais baratos que a gente encontra. Na verdade, um dos mais baratos não, o mais barato que a gente encontra atualmente. E caso você queira investir um pouco mais, você pode ir pro irmão gêmeo dele, que nesse caso é o Poco F6 Pro, que nesse caso ele traz as mesmas características, só que na tela, ao invés de ter 1.5, ele tem 2K de resolução e 4.000 nits, mano, 4.000 nits de brilho, velho, que, mano, a tela dele é absurdamente brilhosa. Além disso, 526 ppi de densidade de pixel, que é uma densidade de pixel elevadíssima também. Tem também 8 ou 12 GB de RAM, 256 de armazenamento ou meio terabyte. E de processador, aqui a Xiaomi colocou um Snapdragon 8 Gen 2, coisa que, sendo muito honesto, eu esperava ela colocar um Snapdragon 8 Gen 3. Não sei se ela vai lançar alguma outra versão, mas eu esperava um processador um pouco mais potente, né, Xiaomi? Tudo bem que ele ia ficar um pouco mais caro, mas, tipo assim, levando em consideração que a linha F é a mais top da linha Poco, eu esperava um celular com um processador ainda mais potente, mas ainda assim é um mega processador simplesmente maravilhoso, também com o mesmo sistema de resfriamento e também com o mesmo conjunto de câmeras. A única diferença é que ele já grava em 8K ao invés de gravar só em 4K, como no caso do Poco F6. Com relação ao seu preço, já atualmente você está encontrando ele a partir de 3.000 reais. Já se mantendo nessa mesma faixa de preço, só que indo para outra marca, a gente tem ele, o queridíssimo, simplesmente o Samsung S23 5G. Simplesmente o melhor celular topo de linha custo-benefício que a gente tem atualmente. E ele é o mais completo que a gente encontra, cara. Sério, o celular é incrível. Aqui a gente tem uma tela Dynamic AMOLED, que é simplesmente uma das melhores tecnologias que a Samsung pode oferecer. Ele já é 120 Hz, tem 6.1 polegadas, que embora seja um celular pequeno, é muito portátil, é um formato muito bom. Além disso, ele vem com também um Snapdragon 8 Gen 2, só que 4 Galaxy, ou seja, ele consegue trazer um pouco mais de potência essa linha 4 Galaxy. Traz um conjunto de câmeras maravilhosas, tanto traseira como frontal, simplesmente incrível. A qualidade se assemelha muito a isso, tá? A qualidade do S24 é praticamente idêntica do S23. A bateria, mesmo sendo um celular pequeno, é uma bateria muito boa. E no geral, o celular é muito completo. Na moral, na faixa de preço que ele é vendido hoje atualmente, ele é o mais completo que a gente encontra. E com relação ao seu preço, já atualmente está custando, como eu disse, na faixa aí dos seus 3.000, 3.100 reais. Já se você quer uma tela ainda maior, o modelo que eu mais recomendaria você ir é o S23 Ultra, cara, que inclusive hoje atualmente está o mesmo preço do S24 normal. Eu super recomendo porque ele é basicamente a mesma coisa que o S24, a única diferença é que ele tem um pouquinho menos de potência, mas sendo muito honesto, não é algo que você vai nitidamente perceber, e ainda assim o S23 Ultra é um celular extremamente potente. Na moral, colocar os dois do lado, tipo, pegar uma Ferrari, uma Lamborghini e colocar os dois pra correr, tipo, mano, você vai notar assim uma breve diferença de desempenho, mas ainda assim são dois carros extremamente potentes
potentes. E novamente, família, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!